Você está ouvindo o Khan Show, o podcast que transcende a realidade. Alô, Cancãs! Vindo diretamente da sua fibra ótica, começa a 9ª temporada do Khan Show com Serial Experiments Lane. E direto da caixa de spam temos os nossos convidados Lud e Miyuki. Boa noite, camaradas. Eu sou o Lud, psicólogo, psicanalista, como eu já disse nos 4 episódios anteriores e vou dizer nos próximos 7 também. Me segue lá no Instagram, tá? @eridante.psi. Valeu. Oi, gente, aqui é a Miu, advogada, concurseira, podcaster em ato por tempo indeterminado. Faço podcast Not So Kawaii, está nos principais plataformas de podcast e pode acompanhar também os trabalhos que a gente já fez também pelo Instagram, no @NSKawaiiPodcast. Exatamente, a gente segue então para a sinopse de hoje, que tá ficando cada vez mais esquisito, pelo amor de Deus. Camada 5, Distorção. Dessa vez, Mika, a irmã de Len, passa por maus bocados. A realidade à sua volta parece volátil e imprevisível. Teria Wired a capacidade de manipular a consciência das pessoas? Vamos lá, esse episódio foi uma doideira. Eu até agora vi 3 vezes e estou tentando ainda catar os cacos da minha mente que ele deixou espalhado por aí. Miyuki, o que você tem a dizer pra gente? Meu Deus, é tanta coisa, é difícil colocar em tópicos e organizar tudo que veio, né? Não, a primeira coisa que eu quero falar é que cruzamento de Shibuya é igual You Are My Special, tá? Já tocou assim na cabeça. Sempre, o pessoal tem que sair correndo daí, que vem Sukuna, vem Mahito, vem todo mundo, né? Mas anime errado, tudo bem. Aqui eu acho que a primeira coisa que eu fiquei encucada é que a gente talvez teve a primeira, o primeiro contato com quem se autoproclama Deus nessa parada toda, né, finalmente, depois de algumas pistas que foram jogadas na pista aí nos últimos episódios. Bom, primeiro, eu achei interessante a questão de ele falar que os seres humanos são desprezíveis, aí a gente já tá com um Deus do Antigo Testamento aí, né, não sei não, meio esquisito ele, menosprezando a questão dos humanos irem atrás dos desejos da carne, desconhecendo quem supostamente os controla e tal. Se falou também de uma questão de estagnação da evolução humana, de fato existe essa teoria, mas é meio controversa. E também falou como sendo a salvação, ironicamente também descoberto por esses mesmos humanos desprezíveis, a solução seria sair dessa skin de humano e ir pra Wired, né? E aí eu achei meio controverso também, porque se eles são tão desprezíveis, né, por que não louvar o fato deles tentarem encontrar uma solução pra isso, né? E por que esse poderoso Deus não foi lá e deu a solução afinal de contas, né? Então ficou assim incógnito, eu não sei se vocês gostariam de comentar sobre esse tópico em particular. É aquela parada, né? Se Deus é todo poderoso e a gente tá sofrendo aqui, então ele não é todo bondoso. Se Deus é bondoso e a gente tá sofrendo aqui, então ele não é todo poderoso. Acabou. A discussão é essa. Eu acho que é uma reflexão muito interessante, porque vai resgatar aquela mensagem que a Len recebe logo no primeiro episódio da Tissa, falando que Deus está aqui. E aí eu só fiquei pensando, tipo, olha aí, ó. Tá voltando aqui pra coisas que a gente já viu antes. E fico pensando qual que é essa relação, né, de Deus com a tecnologia, porque eles falam ali também que parece que é algo que foi criado nessa realidade alternativa, que é o Wired, que tomou uma proporção e conseguiu extrapolar aquilo a ponto de conseguir influenciar na realidade. Mas acho que é muito abstrato, sabe? Eu fiquei bem confuso. Esse episódio, no geral, ele foi confuso pra caralho, né? Vamos ser sinceros aqui. Inclusive, pra mim, esse episódio, ele poderia muito bem melhor levar o título de religião do que o último, inclusive, porque o que ele tem
de imagético religioso nesse episódio é fora do normal. Começa com, né, procissões em Shibuya cegas, pessoas em volta vendo a Len e a Mika, a própria Len ajoelhada na frente de um certo ídolo, né, uma máscara meio ídolo na frente do computador, e também da figura do pai, da mãe e da boneca. Esse ídolo que vai mudando, né? Eu achei curioso, inclusive, desculpa te interromper, Nathan, que tipo... Não, manda bala. Esse ídolo, ele vai mudando, pelo menos eu interpretei desse jeito, conforme ela vai tendo mais familiaridade com essa suposta divindade, ou até mesmo com a própria Wired, né? Vai passando por figuras que estão mais próximas dela, passando pela figura da mãe até chegar na figura do pai, que é pelo menos a figura da família com quem ela tem a maior proximidade até agora, né? Pra mim, eu até enxerguei como se fossem facetas diferentes de uma mente de uma criança, né? A boneca e o pai e a mãe seriam, respectivamente, o lado da imaginação, da crença e de um senso crítico, vai. A boneca, a imaginação, seria, né, ela impedindo, me conta uma história. A boneca falando, mano, eu só posso contar o que eu conheço, porque aquilo é uma parte da imaginação dela. Ela só pode contar as histórias que a Len conhece, né? Ela não pode inventar que uma boneca coisa. chata do caralho, né, mano? Só conta Né? história pra criança, Cara, né? inventa alguma coisa, um chatinho péssimo. É só um brinquedo! O pai fala muito sobre o poder de uma religião e o poder de ilusão para enganar outras pessoas. E a mãe fala muito sobre uma questão mais de senso crítico de... Como é que ela fala? Ela fala muito sobre o corpo ser uma ferramenta para experimentar a realidade, de certa forma. Então existe esse lado mais pé no chão da coisa. E acho que são pensamentos que a Len deve estar passando o tempo todo em que ocorre essa integração com o Wired. Inclusive, eu tenho plena certeza de que muitas coisas estão acontecendo por fora da tela, tá? Eu já sou plenamente crente numa teoria ou num senso de que existe uma segunda Len que está agindo no Wired, trazendo pessoas para o Wired, de alguma forma, se envolvendo com o mundo real através de algum tipo de manifestação, e é por conta disso que a Len de verdade que a gente conhece não faz ideia do que está acontecendo. Cara, eu fiquei pensando nisso também, principalmente porque, desculpa o que vai parecer uma fuga do tema, mas é uma fuga que já vai resgatar o tema. Eu tô jogando o gacha de Persona, que lançou hoje, inclusive. Persona vai trabalhar muito essa parada da realidade paralela, porque ele é baseado na psicologia junguiana, ele vai tratar o inconsciente coletivo, só que como uma realidade tangível, né, que algumas pessoas conseguem acessar. E nessa realidade você tem uma outra versão das pessoas, que é a versão da sombra delas, a versão de tudo aquilo que é execrável, indesejável e mal visto pela sociedade, dos desejos daquelas pessoas. Retomando agora o paralelo com Len, o Wired, então, talvez a gente possa pensar que é meio que uma representação disso. Quando o Wired foi criado, criou-se uma outra realidade, só que não criou-se uma outra realidade que não tem nada dentro dela. Criou-se uma realidade paralela. Então, coisas já existiam ali a partir do momento que ela nasceu, porque coisas já existiam aqui. E ela é um fruto dessa realidade nossa. Dá pra pensar, então, a partir disso, que quando a Len começa a ter esse contato com o Wired, começa a navegar ali com a nave dela, explorar um pouco mais desse mundo, vai dando mais liberdade também para além que tá do lado de lá, atuar aqui. Porque ela vai falando dessa integração que ela quer fazer também, e é muito distante daquela Len que a gente tinha no começo da série. E talvez, nesse momento, já tenha sido ali um momento de troca de consciência entre as duas, e talvez seja isso que tivesse gerando aqueles apagões nos primeiros episódios que a gente estivesse estranhando bastante. E isso acho que fica muito evidente com essas últimas cenas, né, do episódio da Mika, a irmã da Len, voltando pra casa e se encarando ali. E quando a Len chega, ela olha na direção da porta e tem um fantasma que lembra a irmã dela, ao mesmo tempo que ela acabou de ver a irmã dela subindo a escada. E a reação da irmã da Len, quando a Len pergunta, tipo, tá tudo bem? E ela responde num tom de voz extremamente apático, tá tudo bem? É muito também distoante da personalidade da Mika que a gente tava conhecendo. Que, apesar de ser uma adolescente mais velha e mais pentelha também, não é uma menina apática. Na verdade, é uma menina meio revoltada, sabe? Muito expressiva. Então, o que aconteceu? E me faz pensar muito que o fato dos pais serem tão apáticos, e parece que agora a Mika também está com um pezinho dentro do Wired, se isso não é um certo roubo de consciência, digamos, alguma coisa assim, mas isso é a título mais de, enfim, suposição do que qualquer coisa a esse ponto. O que eu quero falar sobre a Mika, inclusive, é que ela tá num caminho, literalmente, ela tá convergindo com a Len no destino final, mas elas estão indo por caminhos opostos. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar as cenas em que as duas se encontram naquela Shibuya, que eu nem sei dizer se são reais ou não, inclusive. A Len, ela tá indo no fluxo das pessoas, e ela, parada pela voz,
A Mika tá indo ao contrário. E a Mika tá indo ao contrário, inclusive. Ela tá mais dispersa. Ela é pega porque ela não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Ela vê a Len no meio do trânsito e fala, foda-se. Nossa, Ela só para quando a Len é aparece na mais TV, mano. velho. é a pior irmã mais ela velha tá que existe. velho. ajoelhada ali, cara, Tá no ligado? meio do cruzamento de Shibuya, carro passando a milhão. E você, tipo... Essa doida aí. louca. E dá Essa as costas e doida vai aí. embora. E a Len, ela tá indo pra Convergência porque ela tá se entregando muito porque o que o Wired é, né? Então ela segue o fluxo de tudo e tal. Por isso que eu acho que aquela cena de Shibuya, na verdade, ela é uma representação visual do que é o Wired, né? As pessoas indo por um certo lugar, os carros passando em alta velocidade como se fossem informações. Uhum. Inclusive, tem um carro que atropela alguém, né? A gente começa o episódio com atropelamento e o carro não tem motorista. Olá, Tesla! Olá, Eu Tesla. não tinha reparado nisso. Lei prevendo as coisas acontecendo. E não revelam também depois quem que foi atropelado, né? Eu fiquei pensando, será que foi a Mika? Então, não sei. Eu fiquei pensando isso constantemente. Tipo, será que foi a Mika que foi atropelada? Porque tudo aconteceu no momento em que ela tava ali. E quando passa a notícia na TV, se eu não me engano, é logo naquele momento final do anime que mostra as duas se encontrando, né, na casa. Ou tô viajando. Não, acho que é isso. Assim, não posso afirmar com tanta certeza, sendo muito sincero. Mas é aquilo que o molecote falou quando ele encontrou. Que o molecote que deu em cima da Len deu em cima da irmã, tá? O cara é Nossa, artilheiro mano, ele é- violento, é zoado. E aí ele dá um salve na menina e ela pega o lencinho, né, que o cara deu e ela abre e tá escrito, o inferno, né, o outro lado está lotado, os mortos não têm para onde ir, mas eles têm apenas um lugar para ir, que é o Wired. Esse lugar que o espírito do pai da Len, na visão dela, descreve como um novo mundo. Tipo, não é à toa que o mesmo cara produziu Digimon Tamers, né? O plot veio nessa linha também. Então, assim... Uhum. Ai, o ciclo se fecha. E aí, o último detalhe visual, pra quem quiser comentar sobre esse assunto, a Len e a Mika no final do episódio estão usando as mesmas cores, mas a ordem das peças está invertida. Só isso mesmo. É verdade. Além, ela tá... A Len tá de suéter preto e saia vermelha, e a Mika tá de jaqueta vermelha e parte de baixo preta. É verdade, é verdade. Eu reparei nas cores, mas eu não fiz essa associação. Caraca, velho. E um último detalhe que eu gosto também é que, Len é inteiramente protagonizado por meninas, né, em diferentes frontes, né? A Len, a irmã e até a Alice, né, de um ponto de vista mais de espectador, assim. E os únicos caras que Sim. aparecem são extremamente inconvenientes. Inconvenientes, O pai da Len é um total. canalha. O menino que dá em cima da Len e da irmã também é outro canalha. Exato. O DJ da boate é outro canalha. Tem só homem usando droga nessa merda. E aí, enquanto isso, a Alice, ela não é aquela adolescente burra. Mano, ela instiga, ela pergunta, ela sabe o que tá acontecendo, ela conversa com as meninas. Tem, tipo, um senso crítico rolando ali. Eu acho isso muito legal, especialmente porque são adolescentes, né? E a gente vai pensar, é uma obra dos anos 90, nesse mundo de shonen que a gente tá acostumado, sabe? Uma obra completamente protagonizada por personagens femininas. Inclusive, eu fui machista aqui, porque a Mil ia falar e eu entrei na frente. Não, Mas é imagina. isso, né? Aparece na TV dele, Milk. Aparece na TV dele. Aparece na TV aqui, Milk. Vou fazer interferências aí. Eu só voltar algumas coisas sobre o paralelo aí dos planos em relação ao mundo real, Wired, que é comentado principalmente pela mãe, né? Eu fui mais no sentido, assim, de lembrar, por exemplo, da alegoria da caverna do Platão, sabe? No sentido de que, quando eles falaram a respeito, embora a ordem dos fatores linearmente seja que com o surgimento da energia elétrica e o telefone surgisse a Wired, quando eles propõem aqui essa informação, parece que a Wired está para ser o mundo ideal e dele que parte o mundo real, sabe? Então, nesse sentido, até resgatando a fala de Deus, né? A gente teria, dentro da alegoria da caverna, esses seres desprezíveis, tal qual os prisioneiros na caverna, né? Só olhando para a parede e as projeções da luz dentro da caverna, e ignorantes à realidade, que seria também em paralelo com o mundo das ideias, que ali estaria a verdade, estaria o bem, o etéreo, perfeito, né? Eu acredito que esteja se trocando aqui a ordem dos fatores. E meio que, embora se fale no momento que a Wired é perfeita, ela também está em expansão, parece, a fim de sobrepujar, de certa forma, essa realidade, né? De certa forma, também, eu acho interessante só um detalhe, como a gente aceita numa boa essa questão de ter um plano real e um plano digital, na forma que a cultura japonesa admite a ideia, por exemplo, de ter planos espirituais e plano até de yokais, né? Então fica de boa essa
essa ideia, né? Não é muito difícil de assimilar, né? E a outra coisa que eu acho que talvez vai exigir um pouquinho mais de pesquisa, eu não pude ter tempo suficiente para falar a respeito, era sobre a análise do corpo aqui, né? O corpo talvez como uma parte na construção da self da pessoa, né? Eu precisava realmente estudar mais a respeito, talvez a gente possa falar melhor em outros episódios se isso maturar melhor, né? Mas eu tinha visto como sendo justamente esse limite, né? A base da construção, da experiência do consciente de si, principalmente a partir da pele, né? Que a gente tem o registro tátil, que a gente consegue ter uma percepção tanto interna quanto externa, né? E representar essa fronteira do corpo. Ao mesmo tempo, aqui nessa reflexão, ele ser considerado um empecilho, né? Como já estava sendo pincelado nos outros episódios, a necessidade de se livrar do corpo. Então, aqui talvez considerado como sendo uma questão muito humana, né? E para você realmente atingir um estágio melhor ou superior, você se livrar disso, justamente sendo esse receptáculo que consegue interpretar através dos sentidos as coisas, mas provavelmente te leva a enganos, a erros, dificulta a sua percepção sobre a tal da realidade que estaria então na Wired, né? Eu tenho muita coisa a falar sobre isso, desculpa, Nathan, mas é que realmente... Não, o meu é coisa literalmente um ponto. É o que Deus fala no começo do episódio, que a gente é escravo dos desejos. O corpo se torna uma ferramenta submetida a isso. Mas pode ir. Sim, mas é exatamente isso. Tipo, tava vendo isso na pós, inclusive, essa semana, mas, enfim, acho que é uma coisa que eu tô estudando desde o começo da pós, né? A gente vai falar disso até o final do curso nesse ano, que é a formação do aparelho inconsciente como parte também da formação do que é a nossa consciência, do que é o nosso ego, né, do que é a gente. E isso passa diretamente pelo nosso corpo. Talvez eu tenha comentado um pouco disso lá no primeiro e no segundo episódio, mas voltando a explicar, né, como que funciona a formação do nosso aparelho psíquico, né, daquilo que a gente vai chamar de consciente e consciência. A gente vai entender que o nosso corpo, ele é dividido basicamente em duas partes, tá? E aqui eu tô explicando de uma forma um pouco mais leiga, para ficar mais fácil de entender, mas que é o polo perceptivo e o polo motor. O polo perceptivo, então, vão ser as nossas sensações, a visão, a audição, tato, olfato, paladar, a nossa forma de contato com o mundo, e o polo motor, então, são as descargas motoras e a forma como a gente vai reagir. Então, sinto fome, choro, né, pensando num bebê. Vi uma luz, eu coloco a mão na frente dos olhos, né, você reage automaticamente às coisas. E a partir do momento que o bebê vai tendo as suas angústias saciadas, vão ficando marcas no seu aparelho psíquico muito primitivo, que vão se tornando memórias e vão ditando mais ou menos como a gente vai reagir às coisas mais pra frente. Então, o Freud vai chamar de traços mnêmicos, o que a gente vai chamar basicamente de memórias, mas não são necessariamente só memórias, né? São memórias, pensamentos, sensações, e que a gente vai associar a experiências futuras, né? Quem faz análise sabe que, questões que a gente fala hoje sobre na nossa terapia, o analista ele vai virar e falar, mas isso tem um link com alguma coisa que aconteceu ali no teu passado, né? E aí você tá revivendo um pouco dessa sensação. E é muito isso. E isso tudo a gente revive através do corpo. Não existe consciência sem um corpo. Não existe o que a gente vai chamar de psicossomático, né? Que é o reflexo do nosso mundo psíquico no nosso corpo. Não existe psique sem soma. Não dá para dissociar as duas coisas. E aí, voltando então um pouco a tudo que eu tô falando, né, pegando no pé durante essa temporada, que é a questão da psicose. A questão da psicose, ela é muito engraçada porque ela é o inconsciente a céu aberto. Ela é tudo aquilo que fica guardado no fundo da nossa mente, se espalhando sem controle. E qual que é o primeiro limite que a gente tem que define o que é a gente e o que não é a gente? É o nosso corpo, né? Porque sem o nosso corpo, a gente vira suco de laranja, que nem o final de Evangelho, tá ligado? Sabia que a gente ia pegar o campo aí com certeza. Eu tava preparado pra falar tudo isso que o Lúcio tá falando, então foda-se, o resto da minha participação vai se resumir a piadocas em horários inapropriados. Segue daí. Desculpa, Fê. Mas é isso, né? Sem o nosso corpo, a gente é suco de laranja. E aí, o que é, então, essa transcendência ao Wired, ao mundo digital, que além prega, né? Que Deus tá pregando, então, no anime, e que a gente vai ver também em outras obras, como, por exemplo, Cyberpunk, o jogo, ou o Edge Runners, né? Não sei se vocês já assistiram, mas dentro do Cyberpunk a gente tem um quadro que eles chamam de cyberpsicose, que é quando você modifica tanto o seu corpo que você começa a ter ali pequenas crises de dissociação até o ponto que você não consegue mais parar de alucinar. Porque é meio que isso, né? Você não tem mais o seu corpo, você tá meio que um com a rede, você tá meio que um com a tecnologia. Então, cadê as suas sensações de verdade, né? O que define isso?
Não, e agora o que é curioso, Lud, essa parte é essencial, né? Tipo, pra você distinguir o que é você e o que é o mundo, a primeira barreira é o seu corpo. Aí a gente tem essa consciência da Wired, que se apresenta como um ser consciente de si, sendo um ser sem corpo. Em que momento que ele fez essa distinção? Até me fez pensar, assim, tem aquele momento em que a Len tá conversando com a figura da boneca, né, mas tá conversando com essa deidade aí da Wired, e ela fala sobre, não existe nada que você não possa imaginar, então não posso te apresentar nada novo. Mas sendo a Wired o paralelo do que é a internet, realmente ela não tem nenhum conhecimento para além do que está colocado ali, para além do que já foi produzido, né? Então, quais são as limitações para além do não existir um corpo físico para essa internet, mas também quais são as limitações que ela carrega nesse consciente junto com ela, sabe? De visão de mundo, de compreensão do que é a sociedade na qual ela tá inserida, etc. Então, mas é muito curioso isso também, porque até para existir o Wired precisa existir uma representação física do que é o Wired no mundo real. Sim, que era o que a gente tava comentando ontem, né? Da expansão da rede no quarto da Len. Exatamente, são os cabos, são os computadores, são as conexões, são os telefones e, enfim, acho que talvez a gente tá falando aí de uma entidade completamente diferente do que a gente conhece enquanto forma de vida. Talvez as sensações para esse Deus, para essa entidade, se deem através ali das ondas elétricas, das ondas eletromagnéticas, de radiação, onda de rádio e o escambau. Dá pra gente pensar em algo assim, como esse Deus se tornou consciente da sua existência e então foi capaz de transcender. Porque também quando a gente pensa, e saindo um pouco do anime, né, mas falando do mundo real, o que é a estrutura física que representa a internet hoje, é exatamente essa estrutura física que é pra dizer pra gente que isso existe, mas não necessariamente tem um limite mais entre as coisas. A internet, ela é uma coisa que engloba o mundo inteiro e que a gente não consegue exatamente tocar ela. Lógico, você corta o cabo do seu computador, você fica sem conexão, mas o mundo inteiro não vai ficar sem internet. O mundo inteiro só vai ficar sem contato com você. Uma parada literalmente sem fronteiras, sem corpo. É sem corpo, mas também existe uma fisicalidade muito grande, porque conforme o quarto da Len se expande eletronicamente, ela se torna mais proeminente no Wired, né? É quase uma ligação direta com, sei lá, os novos poderes adquiridos por ela, pelo amor de Deus. Inclusive, uma coisa que eu fiquei muito confuso foi essa Len do final do episódio, que, né, vira ali e pergunta, quem que vai ser o próximo? Ela tá no quarto dela ou ela tá no Wired? Ela tá numa representação do Wired do quarto dela. Porque a Len que a gente vê nesse episódio, ela é, de novo, aquela Len extremamente introvertida e quietinha e até meio confusa dos primeiros episódios. Sim. Ela não é aquela Len extrovertida que dá um sorrisinho de canto de boca e que até troca uma ideia com as amigas e com o pessoal da boate que a gente viu nos 2 episódios anteriores, né? No 3 e no 4. É uma Len diferente. Cara, eu realmente acho que nesse momento, essa altura do anime, fica difícil de distinguir, sabe? A resposta pode ser simplesmente sim, é as duas e dane-se, mas trazendo o que o Nathan vem comentando sobre as 2 representações da irmã, o anime tá brincando com a gente, assim, mostrando a representação do Wired mais como se fosse a representação do real, enquanto a gente não tá vendo o que realmente tá se passando. Eu acho que não fica tão claro, assim, de distinguir, o que é bom, né? Porque eu acho que faz parte da construção que a obra quer trazer. E até retomando um ponto que a Miyuki tinha levantado, dessa questão da Wired ser um outro espaço que permite a ascensão de um divino, assim como vários outros pontos da cultura japonesa, tem um frame muito bom de quando a irmã dela tá em Shibuya, que ela ajoelha no meio do cruzamento, e aí forma uma sombra de um templo atrás, né? Uhum. Parece meio sinistro, mas eu não sei se a intenção é que seja sinistro mesmo, mas quando eu olhei, eu fiquei com a impressão de que era meio que um símbolo de sacrifício, sabe? Como se ela estivesse para ser sacrificada naquele templo, que seria a Wired. Não sei vocês. Talvez. E a impressão que eu tive é que tem um momento ali do episódio que a gente fica meio confuso se, tipo, em que momento a gente tá agora? Porque tem todo o rolê lá, né, da Mika em Shibuya, vendo além, e aí indo pra escola, voltando pra casa, tem a cena ali delas jantando, e aí quando elas têm uma interação ali, do nada dá meio que um estalo, e aí volta pra Mika em Shibuya, mas agora a Mika tá numa posição invertida com a Len não tá mais ali,
quem tá no meio do cruzamento desmaiada é a Mika. E é a partir daí que tudo começa a ficar muito bizarro, né? Ela vai ali pro fast food, as pessoas desaparecem de uma hora pra outra, ela começa a ver os escritos da profecia no café, ela corre pro banheiro e ela fica tipo, nossa, mas toda noite eu junto com os meus pais, e o que tá acontecendo aqui? E as luzes se apagam, e ela vai pra dentro ali da cabine e tá tudo escrito, cumpra a profecia, cumpra a profecia, cumpra a profecia. Então, o que aconteceu, sabe? O que aconteceu nesse estalo de dedo, que foi uma interação entre a Len e a irmã dela, e do nada a irmã dela sumiu? Porque dá a impressão de que foi nesse momento que rolou a troca de consciência, foi aí que teve o gatilho. Talvez tenha sido no momento, inclusive, que a Mika vê a Len no telão, porque a gente volta para aquela cena toda dela indo contra o fluxo de pessoas, e é quando tudo acontece, né? É o gatilho do episódio. Então... E aquilo a gente sabe que aconteceu mesmo porque as meninas da escola ficam Comentam, né? nossa, eu não sabia que você fazia esse negócio, esses hack e tal. Então, assim... E é a mesma cara... E exato, é a mesma cara que ela faz no final do episódio, tipo, quem é o próximo, entendeu? Então é quase como se ela fosse ali um Big Brother, olha pra alguém na rua, peguei. Eu tenho uma teoria mais ou menos mal estruturada, mas, enfim, na minha percepção, assim, eu também achei, assim, essa rotinha, né, da Mika, né, podia ser um doppelganger, né, que é aquela coisa do presságio da morte, quando você vê o seu duplo, você vai morrer, né? Mas aí não foi uma questão muito literal, né? Digamos assim, eu acho que a Mika, enquanto ela tava aquela coisa da irmã desinteressada, ela tinha um papel sendo essa irmã desinteressada, mas a partir do momento em que ela tem um tanto de interesse no que a Len tá fazendo, começa a dar algum sinal de que ela não deveria, digamos, colocando o dedo nessa ferida, sabe? Então, alguma coisa dentro dessa força irresistível aí que tá em volta da Ward, eu acho que agiu nessa situação. A gente teve elementos aí dessa boneca, dos pais da Len, da máscara também que teve ali, né? Falando coisas. Eu tentei juntar as peças mais ou menos na ideia de que, digamos, a inconsistência, por exemplo, da história, como o Lud mencionou, digamos, alguém tá forçando aqui que essas linhas do tempo tenham que se juntar, sabe? Então, ao mesmo tempo que essas partículas de memória não fazem muito sentido soltas, né? Ele forçou de forma que, por exemplo, essa abdução da alma da Mika na mesa de jantar, ela fez parte de uma outra linha do tempo e se forçou essa linha do tempo a voltar ali pro momento que ela volta pra casa, e aí já tem alguma coisa já dominando aquele corpo e ela já não é mais necessária nesse plano, sabe? E aí se concretizou a profecia do lenço, justamente, do outro lado tá super lotado e o morto não tem pra onde ir. E aí ela ficou parecida com aquelas entidades estranhas que a Len estava vendo nos episódios anteriores, que pareciam coisa da psicose dela, sabe? Então eu imagino que esse pessoal não tem pra onde ir, na verdade. Vai ficar num outro plano aí, você vagando, não tem nem ward, nem plano real pra eles. E o que é perfeitamente aceitável aí na cultura japonesa, como eu mencionei, né? Então, ficou desse jeito e eu acho que ela virou carta fora do baralho pra não prejudicar as atividades da Len, o que esse plano aí da Ward está esperando dela de alguma forma pra se concretizar a profecia. Essa é a minha teoria. Essa parada de profecia é muito sinistra, né? Porque não deixa muito claro também o que é esse plano, mas a boneca falou ali, tal qual eu digo com meus amigos quando eu ganhar na loteria, haverá sinais. Mas eu achei muito curioso também, pensando, né, nessa relação da Len com o Wired, nessa relação da Len com a profecia, essa coisa dos planos que a Milk falou, que quando a gente tava ali, e aqui hipotetizando, com a Len do Wired, a outra Len, assumindo o corpo da Len real e interagindo, a gente não via mais as alucinações, a gente não ouvia mais as coisas que a Len tava ouvindo. Quando volta pra essa Len normal, talvez a Len do mundo real, é quando ela vê o fantasma, que a gente entende que é a consciência da Mika, na frente da porta. Então, o que eu fiquei pensando lógico, se a gente for racionalizar e trazer para um ponto de vista muito teórico, a Len apresenta ali sinais de uma psicose. Mas o que a gente pode pensar, quando a gente vai falando dessa coisa mais mística, né, mais esotérica, é que então a Len real é a Len que consegue trafegar entre os dois mundos sem exatamente compreender o que é o outro mundo. Mas ela consegue ver o que está acontecendo. Ela ouve vozes, ela vê coisas. Então, talvez seja algo muito mais
esotérico de fato do que só um surto, né? Mas aí a gente pode pensar também numa discussão que é o que era a loucura para os antigos também, né? O que eram os profetas e o que seriam os profetas hoje? Porra, mano, você tá andando na rua e para um louquinho e te diz, você vai morrer daqui a 7 dias. Você fala, é maluco. Eu pergunto, promete? Promete? Caralho, Natan, tá tudo bem? Continua aí, Luiz. Socorro. Mas é isso. É esse lugar da profecia, né? Esse lugar do maluco, enquanto também a forma como a gente entende hoje na sociedade como as coisas funcionam, né? O papel que o profeta tomaria hoje seria o papel do louco, e não o papel do profeta, não o papel de alguém que a gente dá ouvidos. Não é à toa que existe muita... Eu não sei qual o termo correto, mas, enfim, uma questão social de surtos coletivos referente a assuntos religiosos, né? Muito se discute sobre cultos, muito se discute sobre... Sei lá, quando tem um pastor na igreja mandando a língua dos anjos enquanto tem alguém chacoalhando no chão. Caralho! Então, eu acho que conversa muito bem com a questão da religião. As pessoas estão muito crentes na existência de um novo mundo que não se sabem como é concretizado no mundo real. E isso leva as pessoas à loucura de certa forma. Mas, enfim, a se ver como, né? Eu acho que a gente pode pensar assim, numa questão de um contágio psíquico, vamos dizer assim, quando a gente para pra olhar também fenômenos da vida real. Então, de fato, né, a coisa que a gente tem com fenômenos de massa, de cultos, de igrejas, né, ou quando a gente vê, por exemplo... o que foi as eleições de 2018, né? Toda aquela polarização com relação ao Bolsonaro, não Bolsonaro, depois de novo 2022, né? Bolsonaro e Lula. A gente vai vendo como os fenômenos de massas, eles se espalham exatamente como doenças de um contágio. Eu gosto muito de pegar os detalhes visuais, né? Acho que já ficou muito claro. Eu falei um outro episódio que eu acho que a irmã ia desempenhar um papel de ser a pessoa mais semi-sã nesse lugar todo, de ser a pessoa que instiga mais de ver que tem alguma coisa estranha, apesar de ela se desviar um pouco do assunto, ela ainda é a que percebe, né? E eu gosto do fato de que ela está usando um casaquinho vermelho, porque... Tá? E aí uma coisa que eu analisei assistindo, acreditem se quiser, isso não é uma piada, apesar de ser meio fora da curva, Paddington 2, tá? É sério. Caralho, é sério. No Paddington 2, né, a história do Paddington é que ele é um urso resgatado das florestas do Peru e ele vai, morar em Londres com uma família que adota ele. No segundo filme, existe muito uma discussão sobre ele querer conhecer mais Londres e querer ajudar a família a ganhar dinheiro para ele poder visitar a avó dele que está no Peru, que, enfim, a avó adotiva dele, o caramba 4, né? E aí tem todas as tretas, o Paddington é preso sem querer, porque eles acham que eles roubaram um item pra ganhar dinheiro, enfim. Filme mais bobinho de criança, aquela coisa toda, né? E aí tem a família, tirando o Paddington, é o pai, a mãe, filho e a filha. Uma família bem estruturada, assim, e tem acho que uma avó também. E tem uma pessoa que sempre foi muito mais a fim de investigar se o Paddington era inocente ou não, e era a mãe. A mãe do Paddington nunca foi convencida de que ele seria capaz de cometer um crime pra ganhar dinheiro, caramba 4. E aí, quando ela começa a investigar as coisas pra provar a inocência do Paddington, ela está de roupa vermelha, muito chamativa, diferente do resto da família. E quando a família começa a entrar na pira de, não, ok, talvez a gente tenha que ajudar o Paddington, todos eles estão com tons de vermelho, até que eles estão com vermelho vibrante, e aí, inclusive, tem um arco sobre o pai, ele já era muito cool e aventureiro quando era jovem, agora ele é um pai muito com medo das coisas pra fim de proteger a família, mas no momento final, ele se arrisca para salvar o Paddington e ele está de jaqueta vermelha, porra, muito bom. É isso, essa é a minha análise. Tem a Nicole Kidman no filme? Tem, ela é a vilã. Caralho. What the fuck, mano? Eu só deixei, acho que uma coisa eu tinha esquecido de mencionar, e talvez vocês queiram confabular, quando a Len pergunta para as figuras parentais dela ali, no que se refere a ser o quarto dela ou não, né? Ou uma metáfora da mente dela, né? Ela pergunta se eles são realmente os pais dela. Vocês notaram sobre isso? Sim. Aí ficou uma pergunta ambígua sobre se era aquela figura na frente dela, que era realmente os pais dela,
ou se as figuras que estão na casa dela são de fato os pais Se ela dela. reconhece a imagem, né? Tipo, sinistra demais. Muito sinistra. Cara, eu acho que a gente pode pensar por um lado também, se a gente for pensar que ali ela tá conversando com Deus, vamos colocar assim, o que é a imagem de Deus, né? E a gente vai pensar aqui numa metáfora católica, talvez, que não sejam o pai e a mãe. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na dublagem, em vez do cara falar que eu sou Deus, ele fala que eu sou seu pai, tá? Ele fala pai. eu sou seu pai, exatamente. Uau! Ele fala isso na Então. dublagem em português. E é isso, né? É muito isso. Tipo, os nossos referenciais, se você pensar, de novo, até em um bebê, quem é Deus pro bebê, sabe? Lógico, não tô falando de um bebê que ele tem consciência do que é religião, mas quem é que dá pro bebê aquilo de que ele precisa para sobreviver? Porque Deus é isso, né? Deus é aquele onipotente, todo-poderoso, bondoso, que salva a gente. Imagina, você reza e tem um peito na sua boca. Se fosse tão fácil É assim... basicamente Nossa isso. Senhora. Cara, vai ler Melanie Klein, Nathan. É exatamente Mel na isso. chupeta. Então, é exatamente isso, cara. É seio bom e seio mal. E no fim do dia, os dois são o mesmo seio. Ei. É verdade. Não, é verdade. não, Isso é sim, teoria sim. psicanalítica, cara. Eu boto fé. Caralho. É o que eu tô falando aqui, ó, desde o primeiro episódio. O momento da mamada mítica, quando o bebê bota o peito na boca pela primeira Ele vez. é que acredita vai em Deus. Eu constituir. sou crente até hoje, meu filho. Exatamente. Vocês ficam com a cara séria na aula? A gente tem que ficar. Atenção, fiquei sabendo que tem mais uma coisa que te deixa mais louco do que você ver um irmão gêmeo seu virtual, que é o quê? O Kanshou do Bilhão. Na noite de hoje temos aí Lud e Miyuki com 11 pontos, respectivamente, 11 pontos para a Lud e 12 pontos para a Miyuki na nossa Xiii. competição aí do Kanshou do Bilhão. O Lud tem fracassado na sua missão de tentar escalar aí pelos pontos. Nossa, Veremos se isso vai... Nossa, fracassado. caralho. Que é pra botar moral, né? Esse... Eu não vou falar nada, tá bom? Não vou falar nada. Ai. Daqui pra frente Juízes só pra trás. imparciais. Mano, não teve um episódio que a gente tirou o Lud pra merda, coitado. Tipo, ele tá tentando, tá ligado? Eu tô me Enfim. esforçando, eu juro que eu tô. Então vamos ver se tá mesmo aí, vai. Pergunta número 1 ou número 2, Lud? Fácil. Pergunta número 2. Número 2, fácil, valendo um pontinho aí. Qual é a segunda senha de pedido que aparece no visor logo no início da cena do fast food da Len com as amiguinhas dela? Alternativa A, 948. Alternativa B, 218. Ou alternativa C, 658. Caralho. Eu pensei um monte de coisa menos nisso. Não, não é possível. Eu falei, Felipe. O Nathan falou, eu falei, Isso não é tinha possível. cena, código, Kanshou, meu. Isso piscou na tela. Assim, é como se você estivesse vendo 24 horas, tá ligado? E aí apareceu. Eu falei, mano, isso aqui é o óbvio. Tá, 218. 218, alternativa B de boa sorte da próxima vez, porque a alternativa correta é A, 948. 218 é o primeiro número que aparece, só pra você saber. Vai tomando. Ficou no inconsciente, ó. Ficou no inconsciente aqui ó, a informação. É, ficou no inconsciente. Boa, boa. Exato. Vamos lá então, Miyuki, com a sua questão fácil, valendo um pontinho. Qual animal é o chaveiro do celular da Alice? Letra A, é um koala? Letra B, é um panda? Ou letra C, é um golfinho? Eu vou chutar golfinho. Porra, mano, tá certo. Inferno. Ah, rapaz. Miserável, Vai acertou. se ferrar. Miserável, mano. Quando eu chuto, eu erro. Levando o primeiro pontinho. Eu pensei na que era um questão design meio fácil pra fazer. Eu acho que assim, que pode ser até discutível, porque poderia ser um boto, porque é rosa. Só que boto, Japão, eu fiquei meio... Cara, deve ser só um golfinho cor-de-rosa, tá ligado? Vai saber o que tem nos aquários do Japão, né? Ah, eles podem gostar de casadas, vai saber. Vamos lá, Lud. Você tem aí mais uma chance agora de empatar acertando a sua questão média, valendo 2 pontos. 3 ou 4? Tá, vamos pra número 3 então. Número 3.
Shibuya foi, historicamente, o local no qual uma família de mesmo nome mantinha o seu castelo durante qual período da história do Japão? Alternativa A, período Kamakura. Alternativa B, período Edo. Ou alternativa C, período Muromachi. Período Edo. Período Edo, correta resposta. Você conseguiu empatar finalmente. Caralho, vamos, Aê, Brasil. porra. Milk, acerta essa pra eles me tirarem pra merda mais uma vez, vai, por favor. Que isso, fetiche humilhação. isso, É um O cara falou masoquismo, ao guys. vivaço. Masoquismo total. Vamos lá. Questão média da Milk, tá valendo 2 pontinhos também. Não vou roubar que nem o Felipe falou que valia 3 da última. Vamos lá. Foi na estação de Shibuya que o cãozinho Hachiko ficou famoso por esperar o seu dono retornar do trabalho até o ano de, letra A, 1935, letra B, 1937 ou letra C, 1939. Quem nunca viu o filme com o Richard Gere, pô? Sim, sempre ao seu lado. Aham, mas é zerado aí a questão da época, né? Mas enfim. Exato. 2000 e pouco, né? No caso. Não, o Japão sempre foi muito tecnológico. Ele já tinha um flip phone em 1935. Ah, sim, verdade. Eu vou chutar 37. Ai, chutasse um pouquinho mais pra baixo, que é a resposta correta de 1935. A gente não vai tirar o Lud pra merda ainda. Vamos ver Inclusive, se- você deu a resposta, Não. Nathan. Você deu a resposta. Por quê? Como assim? Porque Você falou que deu já a tinha um resposta. flip phone em 1935. Nossa, você literalmente falou. Eu falei? Você falou. A Milk não percebeu, é isso? Não. Eu acho que eu não entendi, abafou, não entendi. Ganhamos ainda assim. Não precisei cheatar. Olha só que bom. Caralho. Vamos lá, Lud. Questão difícil aí, 5 ou 6. Questão difícil número 6. Número 6, 3 pontos. A estratégia de marketing de distribuir lencinhos começou no Japão na década de 60. Estima-se que por volta dos anos 2000 já tinham distribuído 4 bilhões de pacotinhos de lenço, angariando quanto em vendas? Alternativa A, 10 bilhões de ienes. Alternativa B, 75 bilhões de ienes. Ou alternativa C, 125 bilhões de ienes. Cara, calma, angariando quanto em vendas, você quer dizer, tipo, Através Quanto- do marketing. através do marketing de vender lencinho. Esse tipo de ação de marketing, no total, angariou quanto em vendas? Caralho, que coisa específica. Vamos chutar na média, 125. Errada a resposta. Agora eu não entendi como assim na média. Você Porque tem a média era 75, eu queria só fazer um drible aqui do Ronaldinho. que é a correta. Tu tá ligado, né? Vacilão do caralho. Burro da Segunda vez que eu dou peca. dessas. Muito otário, cara. Impressionante, mano. É a segunda vez que eu dou dessa nessa porra desse programa, velho. Na terceira ele pede música. É só se for a marcha fúnebre que eu vou matá-lo. Nossa, mãe do céu. Impressionante, mano. Nunca Errando ele mude. acerta, acertando ele erra. É, não tem como, cara. Nunca mude, nunca mude. Nunca mude. Vamos lá, então. Pra última questão do dia, pra ver se a gente sai do desempate. Questão difícil, valendo 3 pontos. Número 5, pra Miyuki, diz o seguinte. Qual desses não é o nome de um sanduíche do McDonald's no Japão? Letra A, Teriyaki Double. Letra B, Camarão Fileto. Ou letra C, Unagi Extreme. Eu vou chutar o Nag. Certíssima resposta, trazendo você para 16 pontos e deixando o Lud na merda de novo, como ele merece. Vagabundo otário. E você leva aí os pontinhos mais deliciosos do jogo do Canchão do Bilhão de hoje. E vamos ver o que acontece nos próximos episódios. É bom eu ter uma torcida particular e são os próprios gestores das questões. E aí, Nate? Pelo visto, deu certo, né? É, agora que o computador tá de volta na rede, é só esperar um pouquinho. Eita caralho, a energia tá instável, é? Eu acho que não. Aquela coisa já achou a gente? Foi rápido pra cacete.